Entrevista do dia. Ele já está aqui comigo ao vivo, chegou no seu Uno vermelho tradicional, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, uma das principais lideranças do MDB, André Putinelli. Bom dia, governador, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rodrigão, Moisés, Gabriel, bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo bem? Chegou de Uno. De Uno. Uno vermelho. Isso daí, apelidada de Ferrari. Ferrari não tem dado dor de cabeça não, governador? Bom, já ela estava em quarto, quinto lugar nos grandes prêmios, agora já consegue chegar em segundo. Quem sabe ano que vem chega em primeiro. Eita, e olha, falando em primeiro, eu vi uma entrevista do senhor recentemente em um podcast, e daí eu vou tirar o abre aspas aqui, né? O senhor disse assim na entrevista: olha, muitos falaram que o Putinelli anda cansado, mas eu não tô cansado não. Eu reafirmo aqui, eu vou ser candidato, pré-candidato à prefeitura de Campo Grande. Fecha aspas. Putinelli tá cansado ou não tá cansado? Que nada. Ontem mesmo eu estive no Belmar Fidalgo, apostei uma corrida com o guri e acabei ganhando, por incrível que pareça. Então, quem tá apostando que eu tô cansado vai acabar comendo poeira. Putinelli tá firme. Firme e forte. Bom, reafirma, governador, a sua pré-candidatura a Campo Grande, à prefeitura? Eu volto a dizer, sou pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Por que não diz que é candidato então? Porque a lei eleitoral não permite dizer candidato. Você pode dizer que é pré-candidato e sou pré-candidato. Houve uma especulação, Putinelli, e aí eu falo pro senhor, né, que é uma das principais lideranças, se não a principal liderança do MDB, que o MDB poderia se aliar com o PL, né? E o PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é verdade? O MDB, através do presidente Moca, de mim, dos 3 vereadores, da Simone, do Eduardo Rocha, tem falado com todos os partidos que nos procuram. Aqueles que tiverem afinidade conosco, na parte ideológica, na parte pragmática de exercício da função, nós somos bem-vindos. Aí me perguntam, mas você vai ser vice? Se eu estou liderando as pesquisas, fica mais fácil vice. Então pode ser vice do PL, pode ser vice do PSDB, pode ser vice de outro partido que se afine conosco para fazer uma Campo Grande maior e melhor do que está hoje. Bom, mas aí eu faço uma pergunta para quem já governou o nosso estado, para quem já governou a nossa cidade de Campo Grande, vice interessaria ao MDB? De jeito nenhum. Já nos ofereceram podermos ser vice em muitos municípios. Naqueles municípios em que os companheiros não querem acordo, não tem acordo. Mas preliminarmente o nosso acordo com o PSDB é o seguinte: onde o PSDB tem candidato que está à frente nas pesquisas, preferencialmente terá o MDB como vice. Naqueles municípios em que o MDB está à frente, preferencialmente o PSDB será nosso vice. E nós temos um acordo firmado com todos os companheiros que, encaminhando junto nessa parceria que começa agora já nas eleições de 24, nós estaremos apoiando o atual governador a sua reeleição em 26. Este é o acordo. Esse já é um acordo firmado, não tem volta. Isto. Agora, Putinelli, uma outra dúvida que eu tenho é que é o seguinte: toda vez que chove aqui na capital, por exemplo, né, a gente vê grandes e graves problemas ligados aí a alagamentos, ao crescimento populacional. Isso é algo que incomoda o senhor? Porque lá atrás, durante a sua gestão, a gente viu muito a evolução de Campo Grande no quesito de corredores. A gente viu na questão da educação, da rede básica, né, da rede municipal de ensino. Quando começa a chover forte, bate uma sensação, falando assim, meu Deus do céu, olha, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo nessa questão de chuva? Claro que sim, eu continuo andando em Campo Grande, eu gosto de Campo Grande. Você deve recordar que quando nós fomos à eleição para o meu sucessor, eu dizia, eu quero entregar a minha filha a Campo Grande a um bom genro. Infelizmente, alguns dos genros e noras que se seguiram por aí não cumpriram a sua finalidade de manutenção. Vou dar um exemplo. Veja Ernesto Geisel, como está erodida, desbeiçada de muito lado e voltou a ter moradores naquilo. Por quê? Falta de manutenção. Você tem que desentupir os bueiros, você tem que desentupir as galerias para que a água flua rápido. Hoje nós estamos vendo enchente em muitos lugares onde não ocorria. Ah, não,
Ocorreu porque cresceu a população? Não. Ocorreu porque não houve manutenção de desentupir bueiros, desentupir bocas de lobo, não desentupir galerias. Voltou a favelas, por quê? Porque não cuidaram. Nós entregamos Campo Grande desfavelado. Então, bate o coração, uma dor no coração, e eu continuo andando com meu uninho pelos bairros, e cresceu muito Campo Grande. Eu entreguei com 700 e poucos mil habitantes. Hoje tem 900 mil habitantes. Então, Campo Grande cresceu. Você tem que dimensionar Campo Grande. Naquele tempo, nós projetamos Campo Grande, em 1997, quando nós entramos na prefeitura, para a nossa equipe, não o André sozinho. Não é o André que fez tudo, foi o André comandando uma equipe. Projetamos Campo Grande, planejamos Campo Grande para 2020. Hoje, quem for fazer um programa que queira ser decente, tem que planejar Campo Grande para o ano 2050. 2050, 2050. Senão não adianta. Putinelli, chegou uma pergunta aqui para o senhor pelas redes sociais, vou refazer, eu achei interessante. Bom, na última disputa para governo, o senhor estava ali pontuando, né, entre o primeiro lugar e o segundo lugar. Acabou não indo para o segundo turno em virtude de uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que colocou ali o Contar em primeiro lugar, né? A pergunta é, tem medo de acontecer a mesma coisa na disputa para a prefeitura? Tem alguma mágoa ali do Bolsonaro ou não? Não, eu ainda acabei votando no Bolsonaro. Apesar de a sua fala, cutucado pela Soraya, ter me tirado do programa, da ida para o segundo turno. Eu pontuava... A mágoa maior da Soraya ou do Bolsonaro? Não, as contingências... Ele falou, cutucado pela Soraya, num arroubo, que era para votar no Contar. Depois o Contar foi tão mal no debate, que acabou sendo estraçalhado no segundo turno. Eu tinha um acordo com o Contar e com a Rose. Se eu chegasse no segundo turno e eles não chegassem, teria o apoio deles. Eu não teria sido tão ruim no debate com o Riedel. E com o apoio do Contar e com a Rose, provavelmente, além de ter passado para o segundo turno, existia a grande possibilidade de vencer. Mas, resumo, não se guarda mágoa em política. Infelizmente, a fala do presidente fez isso. Hoje... Pode ser que ao confirmar a candidatura, na convenção nós tenhamos um vice do PL, ou um vice do PSDB, ou um vice do União, ou uma vice do União Brasil. Nada impede de que isso ocorra. Hoje o MDB, ele conversa muito bem com o PSDB, do atual governador, o Eduardo Riedel, Putinelli? Conversamos com todo mundo, como eu digo, conversar não tira pedaço. Conversamos até com o PT. É claro que é mais difícil uma composição com o PT, dadas as circunstâncias do passado. Eu vencia o Zeca na prefeitura, depois eu vencia o Benhur, PT. Na eleição para o governo venci o Delcídio. Na reeleição ao governo venci o Zeca, todos do PT. Então eles têm uma mágoa grande de mim, não sei se tem. Eu me dou bem com todo mundo. Outro dia encontrei o Zeca, eu o cumprimentei. Ô governador, como vai? E ele retribuiu. Então, em política não se guarda mágoas, mas é mais difícil uma composição com o PT. É algo interessante, né? O PT hoje também administra o Brasil, né? Chefiado aí pelo Lula no governo federal. E uma outra situação que eu vejo, Putinelli, do MDB, é que vocês estão ali, os senhores estão ali, né? Tentando, mais uma vez, a musculatura, que sempre foi forte aqui no Mato Grosso do Sul, mas não só em Campo Grande, mas como Dourados, por exemplo, que seria um desafio para vocês. A administração de Dourados, ter alguém do MDB ali? O Renato Câmara, por exemplo? Tem o Renato Câmara, que, a meu ver, teria sido mais fácil ele ter sido eleito quando o Alan foi eleito. O Alan, a Daniela Hall, o Carlinhos Cantor, que eram presidentes de 3 partidos diferentes naquela época, queriam que o Renato Câmara fosse candidato. Ele não percebeu que o momento oportuno dele era aquele. Ele ainda tem chances? Claro que tem. Claro que tem. Mas o momento ideal, tanto é que o Alan, que estava muito menos cotado, um percentual de intenção de votos muito menor que o Renato Câmara, aceitou o desafio, foi lá e venceu. Ele teria vencido, mas o Renato é nosso companheiro, ele é o líder do MDB em Dourados.
Há uma expectativa do MDB ter uma candidatura sim, Dourados. Sim, a intenção do partido e a orientação do partido é que tenham candidatos competitivos no maior número de municípios dentro do nosso estado. Governador, o MDB há ainda, né, aquela história que vai namorar algum parlamentar de um outro partido, um nome representativo, para que chegue ao MDB para se criar essa força, essa musculatura para o ano que vem? Tem essa pretensão ou não existe mais isso? O MDB, tanto em Campo Grande como nos grandes municípios, em muitos municípios, tem vereadores que estão em outros partidos e pela lei só podem mudar de partido 30 dias antes dos 6 meses da eleição. Então, março do ano que vem, o vereador pode migrar de partido. Aqui em Campo Grande nós teremos acréscimo de alguns vereadores e em vários municípios, vereadores que querem vir ao partido. Além disso, e principalmente lideranças novas, participação da mulher, participação do negro, participação do jovem. Estamos montando uma equipe que tenha todos esses segmentos representativos. E Campo Grande, eu vou fazer uma adivinhação. Nós vamos fazer de 5 a 6 vereadores em Campo Grande. 5 a 6 vereadores. Temos o Dr. Lécio e o Dr. Jamal, que provavelmente estarão como pré-candidatos que são candidatos na convenção, se reelegerão. Então tem lugar para, no mínimo, mais 3, 4, a meu ver, no meu palpite, eleitos. Então, lideranças novas. Como que o senhor define o MDB hoje, diante dessa modernização, diante dessa juventude, diante de um cenário que é bem diferente da década de 1990, de 96, 97, quando o senhor administrou Campo Grande? Como que o senhor define o MDB hoje? Política é cíclica, Rodrigão. Nós estávamos fracos, o Juvencio fez um bom mandato, eu sucedi ao Juvencio, o MDB tornou-se a primeira força, depois decresceu e hoje é a terceira força. É cíclico. O PSDB, que sempre caminhou sob a nossa sombra e era a terceira força, passou a ser a segunda, é a primeira. Então, política é cíclica. Você em política não pode dizer que tem inimigos. Você tem adversários contingenciais. Nós somos adversários nessa eleição. Na de 26, temos um compromisso de estarmos juntos com o PSDB. Então, o MDB esteve fraco, esteve forte, está um pouco mais fraco, está se reerguendo, readquirindo musculatura, sempre em parceria com aqueles que têm uma ideologia afim, parecida. Bom, chegou mais uma pergunta aqui para o ex-governador e também ex-prefeito de Campo Grande, André Putinelli, do MDB, ele que é pré-candidato à prefeitura da capital do estado de Mato Grosso do Sul. Putinelli, qual que seria a primeira observação do senhor caso chegue à prefeitura de Campo Grande? Qual seria a primeira realização enquanto prefeito, caso fosse eleito? Eu vou retratar o que tenho ouvido da população. A população tem me dito: em primeiríssimo lugar, a saúde está ruim. Não sou eu que estou dizendo. Eu tenho perguntado à população nos vários bairros, diz que está muito ruim. Diz que faltam médicos, diz que faltam medicamentos, diz que os exames demoram demais, então que a saúde está muito ruim. Então, sob a ótica da população, temos que acudir à saúde que está péssima. Voltou a favelar. Por quê? Porque não construíram casas. Casas dá riqueza no município, circula dinheiro na economia com a venda dos materiais e dá um teto para as nossas famílias. Nós entregamos Campo Grande desfavelado. 17 mil casas foram construídas. Deixaram voltar a favelar. Por quê? Porque não construíram casas. Não rodou a economia. Então tem falta de empregos. Então você pega saúde, infraestrutura, segurança, que não é do estado, mas o município pode ter parceria. Tem guarda metropolitana. Vamos fazer uma parceria. Vamos, de comum acordo, cuidarmos da segurança. A segurança é do estado, eu não vou cuidar.
Mas o cidadão que é cuidado não quer saber se o guarda municipal tem que cuidar. Vamos adaptar de forma que a lei permita que a guarda metropolitana, sob o comando da polícia militar ou das polícias do estado, em parceria, cuidem da segurança da população. Então o elenco que eu digo aqui agora, de um programa de governo que tem que ir até o ano 2050, tem que ser baseado no que a população diz. Saúde, gerar economia para gerar emprego, construindo muitas casas, desfavelando de novo. Quem sabe voltemos a ter uma Campo Grande sem favela, que mereceu da Folha de São Paulo 2 páginas, dizendo a única capital brasileira desfavelada, que não tem favelas. Temos que trabalhar. Infelizmente, os sucessores não cuidaram desse aspecto e hoje a população reclama com razão. Bom, para a gente encerrar essa entrevista com o ex-governador André Putinelli, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na abertura para quem está chegando agora aqui no Noticidade Primeira Edição. O André Putinelli não está cansado? Olha, eu me divirto com isso. Eu acordo cedo, durmo tarde, continuo trabalhando, continuo cuidando, continuo tendo atividade, inclusive atividade física. Eu sou muito brincalhão, Rodrigão. E às vezes um pouquinho besteirento no que a Beth me coíbe. Um abraço pra Beth. A Beth de vez em quando segura, André. E eu vou dizer o seguinte: quem apostar nisso vai comer poeira. Vai comer poeira. E agora a parte besteirenta. A turma diz que o cara tá com ânimo, tá com gás todo. A gurizada nova, não sou eu que estou falando. A gurizada nova tem um termo que... Vou reproduzir o termo que a gurizada é que fala, né, Moisés? A turma diz, o André tá com uma tesão política danada. É a turma que fala, eu digo, ó, tô com gás todo. Tá com gás, tá certo, tá certo. Deixa eu agradecer aqui o pré-candidato a prefeito de Campo Grande, uma das principais lideranças do MDB de Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Obrigado, viu, Putinelli, por esse bate-papo. Boa sorte pro senhor, viu? Obrigado. Obrigado, Moisés. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bicudinho, do Bicudão. E obrigado, Rodrigão. Um grande abraço a todos vocês que nos ouvem. E saudações santistas. É, o governador é santista, verdade, verdade.